tendo por tema os efeitos da ação penal 470 sobre interpretação de crimes contra a ordem tributária, eu tive a cautela de preparar, de certo modo, uma manifestação escrita, evitando que esse tipo de abordagem pudesse estar influenciado por aspectos, às vezes, de ordem política, ou contaminado pela influência de algo que é absolutamente inevitável, que é a indignação do advogado que tenha participado do processo. Então, para que eu possa trazer alguma contribuição, tentar trazer uma contribuição do ponto de vista jurídico-penal para esse encontro, eu então, como dizia, produzi algo que tem caráter escrito, sem embargo de algum comentário ou algo de ordem pessoal que possa também ser parte da minha interpretação relativamente aos efeitos da ação penal 470, sobretudo do acórdão produzido na ação penal 470, no universo de outros crimes, até porque não havia na ação penal 470 imputação de crimes contra a ordem tributária, especificamente, ou crimes fiscais, por assim dizer. Mas, com toda certeza, abordaria aqui alguns aspectos que me parecem relevantes para o tema, sobretudo em matéria de concurso de pessoas, quando diga respeito, por exemplo, a crimes societários, e isso com toda a repercussão e alcance nos crimes fiscais. Pois bem, a contribuição da ação penal 470 para o direito, em geral, não está devidamente descortinada. As opiniões são muito diversas. Alguns defendem uma suposta efetividade do jus puniendi, mesmo que alcançada por desrespeito ao princípio da individualização das penas, na busca por um enérgico regime fechado, ou pela triste e deplorável exposição de condenados no dia da comemoração da proclamação da República, em cumprimento alegórico a mandados de prisão em pleno feriado nacional. Há, e certamente não são poucos, aqueles que festejam a exposição midiática do julgamento, um suposto controle e acompanhamento público da prestação jurisdicional, ao vivo e em cores, mesmo que se desconfie da parcialidade gerada pela busca por aplausos em ruas e até debates entre julgadores casuisticamente provocados pela finalidade dos efeitos televisivos. Muitos elogiam, inocentemente, o fim da seletividade do direito penal, decantado inclusive por ministro Barroso. O julgamento e a prisão de réus ricos representam uma mudança histórica e paradigmática, pois o sistema de penas finalmente não se destinará ao personagem tradicional do arquipélago carcerário, o pobre, o jovem e o negro. Posta assim, a síntese da ação penal 470 pode ser vista por uma luta de classe no direito penal, evidentemente míope, pois o discurso da criminologia crítica tem na falida prisão e seu tema de combate principal para ricos ou para pobres. Não obstante a diversidade de visões, é necessário, primordialmente, que o julgamento da ação penal 470 adormeça, não para o esquecimento de possíveis lições dele decorrentes, mas para assimilar o que é, em essência, verdadeiro ensinamento. A neurociência nos ensina há tempos que o sono é fundamental no processo de aprendizagem, pois ajuda na consolidação e organização da memória. Cumpre, nesta quadra, de fato, a estabilização do evento grandioso para análises mais precisas acerca de seus reflexos. Convém enfatizar que o esboço de algumas consequências da ação penal 470, especificamente relacionadas com delitos tributários, ajuda neste processo de identificação de temáticas a serem aprofundadas em pesquisas e outras discussões acadêmicas. Aliás, começamos por sugerir que o caminho deve ser refeito. A academia deve conduzir à prática, como ensina Bacigalupo. A jurisprudência é dogmática. Muito se falou da teoria do domínio do fato, que inclusive foi chamada de teoria da moda, apesar de criada na Alemanha em 1933 por Lob, jurista alemão, e não por Roxin, que a sistematizou mais tarde, já na década de 60. É verdade que a jurisprudência no Brasil já aplicava o conceito de domínio final do fato,
ao menos desde a reforma penal de 84, quando foi adotado o finalismo, teoria que também adota o conceito denominado sujeito detrás. O STF, na Ação Penal 470, portanto, não inovou propriamente na matéria. Alguns conceitos conhecidos há muito pela jurisprudência, como autor mediato, coator, instrumento, são realmente próprios desta teoria, mas também é verdade que a concepção que o acórdão majoritariamente concebeu a referida teoria foi inovadora e confusa. Aplicou o conceito para crimes omissivos, apesar de totalmente inadequado para esta classe de delitos. E principalmente consagrou uma das manifestações do domínio do fato em sentido diverso do que fora concebido, ou seja, o domínio pelo controle dos aparatos organizados de poder restou aplicado em estruturas empresariais e partidárias. Este último aspecto é o que de forma mais relevante se relaciona com crimes tributários, e sobre ele tecemos aqui alguns comentários. Roxin desenvolveu a tese que o domínio da vontade, através de estruturas organizadas de poder, encerra hipóteses sui generis, impossível de ser solucionada com tradicionais conceitos de autoria e participação concebidos para delitos individuais. Tais crimes são praticados por executores que atuam em nome e para um Estado ou organização complexamente estruturada, em paralelo. Os resultados, sempre múltiplos e de gravidade acentuada, não podem ser atribuídos a um atuar isolado do executor, posto que este é apenas uma faceta da máquina que atua na consecução da finalidade criminosa. O exemplo inicial que o autor alemão desenvolve, era o extermínio de judeus pelo serviço secreto alemão durante a Segunda Guerra Mundial, ensejando no pós-guerra vários processos criminais, destacando-se entre eles, que era movido contra o agente Stachinski, que matou 2 políticos exilados na Alemanha, usando de veneno, e no cumprimento de uma ordem de Estado estrangeiro. Alegou-se que o executor era apenas cúmplice de assassinatos, pois os autores eram superiores de onde partiu a ordem para o crime. No estudo do caso, Roxin, e remetendo a outros casos, constatou que nenhum agente alemão foi punido com a morte ou outra medida mais gravosa por ter se negado a participar, por exemplo, de fuzilamento de judeus. Ou seja, as sanções aplicáveis para quem não cumpria a ordem criminosa eram, no máximo, uma transferência ou uma negativa de ascensão na carreira. Assim, não se poderia conceber o conceito de autoria imediata dos superiores hierárquicos em razão da coação moral irresistível. Também não se poderia falar em erro de proibição, considerando a conduta de quem fuzila crianças, idosos, mulheres, pois salta aos olhos o caráter ilícito de tal comportamento. Não se fundamenta desta forma o domínio da vontade pelo erro. Então, na busca por uma solução para tal problemática, Roxin fundamenta a autoria imediata do critério que denomina fungibilidade do executor. Ou seja, o autor direto, executor, é apenas uma engrenagem da organização que pode ser acionado para a produção dos fins ilícitos determinados pelos chefes da associação, como se apertasse um botão. 2 características marcam a fungibilidade do executor nos aparatos organizados de poder: anonimato e substituição. Assim, sua vontade não é puramente livre, pois é guiada pela estrutura que conduz a organização criminosa, configurando-se nesses termos o domínio da vontade. Roxin sempre esclareceu que o domínio de organização não se mostra presente quando o órgão, em seu conjunto, obedece ao Estado de Direito e, portanto, as ordens criminosas emanadas de autoridades caracterizam um atuar individual, sem um aparato organizado que configura o domínio da vontade. Trata-se, pois, do denominado domínio de organização, que uma hipótese bastante residual, configurada uma complexa estrutura criminosa, que possui vida autônoma e independente dos seus membros executores. Uma máquina criminosa, oficial ou paralela, mas guiada sempre para fins delituosos. Até pelas características das empresas, sempre predominou o entendimento de que o conceito não se aplicava às corporações que têm finalidade lícita definida por contrato social. Todavia, após o julgamento da Ação Penal 470, a teoria do domínio do fato pelos aparatos organizadores de poder tende a ser aplicada no âmbito de crimes empresariais, inclusive delitos tributários. Isso porque o conceito foi aplicado para fundar a condenação, principalmente, entre outros, de José Dirceu, como líder e articulador político de partido,
entidade partidária, portanto. Consignou o acordo que o referido político era líder em face do domínio do fato que possuía por controlar a estrutura organizada daquele partido político. Em que pese não existir prova, e assim se discutia, concreta, de ato específico de corrupção ativa praticado pelo acusado Zé Dirceu, construiu-se o seu conceito de autor como sujeito detrás, que comanda a organização estruturada para a prática de delitos. Certamente desvinculou-se o acordo condenatório da sua obrigação de fundamentar o conceito de autor por domínio da organização pelos 4 requisitos indispensáveis segundo a teoria proposta por Roxin: o poder de mando, a desvinculação do direito pelo aparato de poder, ou seja, uma organização estável e permanentemente contrária ao direito, a fungibilidade do executor direto e a disposição essencialmente elevada dos executores ao fato. Ao menos quanto ao segundo e terceiro requisitos, haveria uma dificuldade de comprovar o seu atendimento em relação às especificidades do julgamento da ação penal 470. Tais exigências foram solenemente desprezadas. A consequência possível é a interpretação de que empresários sejam sempre autores de crimes praticados na atividade empresarial, ainda que não tenham realizado qualquer conduta que represente efetiva contribuição para o ilícito, pois seriam autores pelo simples controle que exercem na empresa, ou seja, uma posição no quadro societário. É possível prever uma enxurrada de denúncias por crimes empresariais ou societários, de caráter societário, sempre atribuindo autoria aos presidentes e diretores das corporações, em que pese muitas vezes sequer conhecerem como de fato ocorreu a atividade lesiva. É o efetivo a restauração, de certo modo, da responsabilidade penal objetiva pela via aberta do conceito de domínio por organização. Aqui, um parêntese. Tenho acompanhado, e creio eu que outros colegas que advogam na área criminal, que depois da ação penal 470, não tem sido infrequente que relatórios de delegados de polícia incluam membros de empresas e invoquem a teoria do domínio do fato. Que denúncias contêm a imputação, já na imputação, destaque para a teoria do domínio do fato. Que as sentenças, igualmente, tenham invocado a teoria do domínio do fato. Não só nos crimes que foram objeto da ação penal 470, mas crimes de outra natureza, sobretudo os que envolvem a atividade empresarial ou crimes assim entendidos segundo uma forma de gestão societária. No caso da ação penal 470, discutia-se muito, e aqui se toma como destaque relevante, a teoria do domínio do fato na gestão fraudulenta. Ali sim havia crime de gestão fraudulenta de instituição financeira. E o grave que ali se apresentava, e que também traz como repercussão da interpretação de outros crimes, ou desse mesmo crime, segundo a nova concepção da teoria do domínio do fato, no Acórdão da Ação Penal 470, que é, por exemplo, a noção e a ideia de gestão fraudulenta por omissão. A doutrina tradicionalmente classifica o delito de gestão fraudulenta como crime comissivo, inadmitindo a modalidade omissiva. Por exemplo, e aqui numa citação de César Roberto Bittencourt, em outros termos, sinteticamente, não vemos como é possível a obrigação de um administrador, por omissão, responder por eventuais fraudes praticadas pelos diretores e administradores que efetivamente gerirem a instituição financeira, sob pena de atribuir-se-lhe verdadeira responsabilidade penal objetiva. Vai dizer que um administrador, por omissão, possa responder por ações praticadas por outros, ou fraudes praticadas por outros diretores e administradores. Não existe, portanto, a equiparação entre ação e omissão para fins do artigo 4º da Lei 7492 de 86, que trata da gestão fraudulenta, sendo delito comissivo, jamais podendo ser imputado a título omissivo. Nem a mesma possibilidade de classificação do crime de gestão fraudulenta como delito omissivo impróprio ou comissivo por omissão, porque o delito em análise é de mera conduta, inexistindo o resultado naturalístico próprio dos crimes omissivos por omissão, comissivos por omissão. Restou assim surpreendente a condenação de alguns réus, no caso da ação penal 470, pelo crime de gestão fraudulenta na modalidade omissiva, considerada pelo relator como chamada omissão imprópria dolosa. Ora, em tese, não se aplicaria tal figura aos dirigentes de empresa, ainda que fosse possível classificar o crime de gestão fraudulenta como comissivo por omissão, pois a imprescindível posição de garantidor prevista no artigo 13, parágrafo 2º do Código Penal,
não se adequa a tal função. Com efeito, a linha A, parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal, fala do dever legal de obrigação, cuidado e vigilância. Trata-se de obrigações sociofamiliares referentes a bens individuais e, como ensina Juarez Tavares, constituídos entre subordinados, ascendentes, descendentes, cônjuges. Não se aplica a toda evidência a referida norma aos dirigentes de empresas econômicas, pois a gestão fraudulenta tutela bem difuso, ou seja, o sistema financeiro nacional, inadequados os conceitos de proteção, cuidado e vigilância nos termos como indicados naquela lição doutrinária. Vai dizer, invoca-se, a título de omissão, uma forma de responsabilidade que não se aplicaria à hipótese de gestão fraudulenta. Igualmente, a norma da linha B do artigo 2º do parágrafo 2º do artigo 13 do Código Penal também é inaplicável a diretores de corporações, pois também refere a bens individuais. Trata-se da posição de garantidor por contrato, promessa, ou também da assunção por parte do sujeito da responsabilidade de impedir os resultados lesivos ou perigosos a determinada pessoa, como destaca Juarez Tavares. A ingerência, última regra definidora do garantidor, na linha C daquele dispositivo, também não se aplica aos empresários, em regra, porquanto exige um comportamento omissivo antijurídico, prévio gerador do risco de um resultado natural, que, como visto, não existe na hipótese de gestão fraudulenta, crime de resultado eminentemente jurídico. Vislumbra-se desde já a inadequação do conceito para ilícitos de mera conduta como a gestão fraudulenta, inexistente um resultado material que decorra de um processo causal controlado pelo garantidor e gerado a partir de um comportamento ativo antijurídico. Vale dizer, a invocação da teoria do domínio do fato e a proposição da responsabilidade em crimes de gestão fraudulenta, por exemplo, em caráter omissivo, parecia realmente uma ampliação e uma abrangência absurda do ponto de vista defensivo aqui. Pois bem, assim, apesar dos entendimentos doutrinários, portanto, o julgamento em estudo condenou dirigentes de empresas por gestão fraudulenta omissiva, inclusive sem indicação e sequer discussão da posição imprescindível de garantidor. Assim, é possível também que denúncias sejam agora ofertadas contra empresários, especialmente aqueles que atuam no mercado financeiro, por conduta omissiva caracterizadora de uma gestão fraudulenta, ainda que não tenham praticado um só ato de fraude no exercício das funções. O risco é maximizado no caso de profissionais que exercem atividades próprias de prevenção, como, por exemplo, compliance, ou seja, aqueles que participam do compliance por uma omissão envolvidos na imputação do próprio crime de gestão fraudulenta, uma extensão gigantesca do conceito. Também acho relevante destacar o que no Acórdão da Ação Penal 470 se fez com relação à punibilidade da autolavagem. É uma questão importante que representa, em uma certa medida, um expansionismo punitivo da Ação Penal 470, que se refere aqui à lavagem de dinheiro, mais especificamente sobre punibilidade da chamada autolavagem. Diversas foram as manifestações favoráveis ao polêmico instituto no Acórdão, culminando a discussão com julgamentos de embargos infringentes interpostos pelo ex-deputado João Paulo Cunha. Estou assentado que a autolavagem, ou seja, a conduta de ocultar o produto ilícito efetuado pelo próprio autor do crime antecedente, é típica, nos termos da Lei 9.613 de 98. A emenda do voto vencedor, proferido pelo ministro Roberto Barroso, tem a seguinte redação quanto ao tema, aspas, o recebimento da propina constitui o marco consumativo do delito de corrupção passiva, na forma objetiva receber, sendo indiferente que seja praticada com elemento de dissimulação. A autolavagem pressupõe a prática de atos de ocultação autônomos do produto do crime antecedente já consumado, não verificados na hipótese, absolvição por atipicidade da conduta nos termos do voto do ministro Barroso. No caso em tela, o acusado João Paulo Cunha foi absolvido por maioria de votos, porque o recebimento da propina coincidiu com sua ocultação. A um só tempo ele recebia e ocultava, já que o dinheiro foi recebido por interposta pessoa, sua esposa. A autolavagem foi afirmada como conceito legal, entretanto, a conduta de ocultação devendo ser exteriorizada por um comportamento diverso daquele configurador do delito precedente. Há, todavia, doutrinadores que vislumbram na autolavagem um verdadeiro pós-fato impunível. A ocultação do ganho ilícito representaria, na verdade,
exaurimento do crime compondo o seu iter. Especificamente quanto aos delitos tributários, mesmo no caso de extinção da punibilidade de tais crimes, como na hipótese do pagamento do tributo devido, restaria a possibilidade de condenação de gestores por autolavagem, como no caso de aplicação dos recursos na aquisição de imóveis, por exemplo. Haverá, pois, a necessidade de redobrado cuidado dos empresários na destinação de recursos de empresa, especialmente quando haja algum crédito tributário efetivamente constituído em desfavor da corporação. Há algumas outras contribuições, por exemplo, creio eu que essa é relevante para o direito penal, tanto quanto para outros ramos do direito, foi o fato de o empate nas votações na ação penal 470 ser concebido como favorável à defesa. A consolidação da tese do empate no julgamento ser sempre considerado favorável ao réu, pelo uso do argumento do constitucional princípio da presunção de inocência, apresenta-se correta e com possibilidade de aplicação em outros tantos campos do direito. Não é demais lembrar que o tema constituiu inovação, de certo modo, pois a Corte Suprema aplicava até então seu regimento, conferindo um voto de qualidade ao presidente, no caso de empate, incluindo matéria criminal. Também, no tema concurso de pessoas, restou assentada a diferença entre concurso eventual e o crime de formação de quadrilha, ou seja, não basta um número superior a 3 pessoas concorrendo na prática de crimes para que se tenha configurado o crime do artigo 288 do Código Penal, sendo imprescindível a comprovação do dolo de se instituir associação criminosa de forma estável e habitual e com o intuito específico de praticar crimes em profusão. Ali se destaca, por exemplo, o voto da ministra Rosa Weber. Não basta a configuração desse delito que mais de 3 pessoas unidas para, ainda que por tempo expressivo, pratiquem delitos. É necessário mais. É necessário que essa união se faça para a específica prática de crimes. Daqui resulta, portanto, também certa orientação que põe freios, ou deveria pôr freios, a imputações que, em geral, trazem a quadrilha ou bando como um dos elementos que se associam a outros tantos crimes que se imputam, inclusive os tributários, toda vez que mais de 3 pessoas figurem na denúncia. Portanto, nesse ponto, pelo menos, a posição do Supremo Tribunal Federal pode desestimular denúncias que agregam sempre o crime de formação de quadrilha de maneira automática, principalmente nos delitos empresariais, representando assim um certo estímulo, ou desestímulo, perdão, à vulgarização do crime de quadrilha ou bando. Finalmente, o ministro Barroso disse e até antes mesmo de assumir funções do Supremo, que o acórdão, que a ação penal 470, ou julgamento mensalão, era um ponto fora da curva. Na verdade, não foi somente isto. Seguramente foi um julgamento de pessoas, e principalmente da liberdade de pessoas, e que tem, obviamente, neste julgamento, consequências concretas, absurdamente concretas e imediatas. Não se trata simplesmente de desenvolver teses abstratas, mas aqui a construção abstrata que estabeleceu condenações concretas a uma série de pessoas. E o que é pior, creio eu, inaugurou-se a partir da ação penal 470, pela maneira eventualmente casuísta como se tratou certos temas de direito penal, quase que popularizados pela discussão do dia a dia, mas essa popularização, essa abrangência que se deu, na verdade, à responsabilidade penal a partir da teoria do domínio do fato, creio eu, fará muito mal à percepção e compreensão de responsabilidade no campo do direito penal. Nós nos aproximamos muito da responsabilidade penal objetiva, na medida em que, a pretexto de que a teoria do domínio do fato pudesse trazer outros agentes que não tivessem atos de execução, a pretexto de que fossem autores pela forma do mando ou pela omissão, com uma espécie de dever de impedir certos resultados, isso seguramente trará consequências concretas no dia a dia das empresas e nos crimes que, de alguma forma, possam ser praticados segundo uma visão empresarial ou societária. Por fim, espero, ainda que de maneira mais do que sintética, e talvez que com uma síntese que prejudique a compreensão de alguns aspectos de teorias tão mais complicadas do que 20 minutos seria capaz de
de propor, mas na crença de que, abstraídas as críticas de caráter pessoal que pudesse fazer àquela decisão, tenha trazido aqui a contribuição minimamente para entendermos que, ainda que o acórdão da ação penal 470 não se refira a crimes tributários, toda a noção e articulação que envolve o concurso de pessoas, a participação, a coautoria, o domínio do fato enquanto teoria, tudo isso haverá de ter repercussão nos crimes fiscais, inclusive. Já vi e tenho visto denúncias ofertadas sob invocação da mesma teoria para incluir no polo passivo da ação penal todos aqueles que sejam membros de determinada diretoria, de determinada empresa ou instituição. Enfim, com essas considerações, portanto, que eu trago, ou tento trazer um pouco dessa contribuição, agradecendo o convite que me fizeram para estar aqui esta manhã e esperando ter atendido a expectativa, sobretudo do Eduardo Maneira, grande amigo, que foi seguramente o responsável por este convite. Obrigado a todos.